Vamos então agora para o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital dos Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. E o doutor Luiz Baldini Neto. Tudo bom? Posso chamar de Neto também, pode? Fique à vontade. Doutor Neto, xará. Angiologista e cirurgião vascular, presente aqui conosco novamente. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, agradeço o convite novamente, é um grande prazer estar aqui. Doutor, muito obrigado, viu, pela sua presença. Bom, vamos conversar entre várias, né, a questão várias coisas, a questão da operação da cirurgia vascular. Hoje, ela é mais comum acontecer, doutor? Porque eu lembro que antigamente, nossa, era uma preocupação, vai ter que fazer a operação, principalmente nas pernas, né, das varizes. Hoje já está mais fácil esse tipo de operação? Ela está mais fácil e está cada vez mais ganhando conhecimento da população. A população, através da nossa evolução, ela acaba tendo um pouco mais daquilo que a gente chama de educação da própria saúde. E com isso ela consegue, mesmo em casa, não sendo médico ou um profissional da área de saúde, muitas vezes perceber os sinais, aquilo que a gente vê, ou os sintomas, que é aquilo que a gente sente, né? E com isso já ter um alerta e procurar o atendimento e tirar essa dúvida com o profissional de saúde. E com isso, com certeza, o número de casos, o número de tratamento acaba aumentando também. Olha, você pode participar ao vivo com a gente, viu? 2534 1234, 2534 1234, pode fazer a pergunta, o doutor responde para você, tá na tela aí, 2534 1234. Em janeiro chegando, muitas pessoas para praia, as mulheres querendo cuidados com as pernas, para mostrar e exibir pernas bonitas, mas tem as varizes muitas vezes. E hoje a gente vai conversar um pouquinho também sobre isso, né? Esses cuidados todos que a gente deve tomar para quando chegar a hora de mostrar as pernas, poder mostrar as pernas o ano todo, né, doutor? Com certeza. Agora, o aparecimento, surgimento aí das varizes, é hereditário isso ou não? A grande parte das varizes, elas têm como causa o componente hereditário, né? A gente costuma, na medicina e na área de saúde, atuar com duas grandes ideias, que seria aquilo que a gente chama de fatores ambientais e de fatores genéticos. No caso das varizes, o fator genético ele é muito importante. Existem algumas doenças que fazem aparecerem as varizes, mesmo naquela pessoa que não tem a predisposição genética. Mas, basicamente, a maioria dos casos, eles têm uma origem genética, sim. Então, tem alguns elementos que também contribuem com o surgimento das varizes. Sim, alguns a gente chama de fatores ambientais. Valores, né? Falando em valores ambientais, doutor, usando como exemplo nossa querida apresentadora aqui, jornalista, Mônica Camolese, esse pequeno salto... Não. Quero mostrar esse pequeno salto, né? Olha como é que fica o pé dela. Esse salto, ele pode prejudicar de alguma forma ou não, doutor? Bonito salto, hein, Mônica? Obrigada. Quando nós compreendemos como funciona a dinâmica da nossa circulação, fica fácil da gente entender tudo aquilo que pode prejudicar ou mesmo favorecer a melhoria da circulação. No caso, um dos componentes da nossa circulação é o que a gente chama de bombeamento muscular da panturrilha. Ou seja, a nossa panturrilha funciona como se fosse, na realidade, um coração, que tem a função de trazer o sangue dos pés até mesmo o coração. Ele ajuda a circulação. Exatamente, esse bombeamento. Bom, partindo desse princípio, todo movimento, seja uma atividade física, seja para aqueles que frequentam a academia, exercícios que exercitam a panturrilha, seja atividades que envolvam bicicleta, caminhadas, ou mesmo alguns saltos medianos que faz com que as mulheres tenham que movimentar mais a musculatura, acaba sendo benéfico e não maléfico para as varizes. O grande problema... Olha a felicidade, antes de eu completar que tem um grande problema, a felicidade dela com isso, né? Só não grande problema. Só não deixe ela verificar o tamanho do salto. O tamanho do salto. Realmente o que acaba acontecendo se esse salto possibilita a movimentação da musculatura posterior. Ou se não, né? Fica ali estática, não tem? Se ele estiver estático, provavelmente ele não vai ser uma coisa positiva. Agora, se ele possibilitar essa movimentação, com certeza ele vai ser positivo. É importante só a gente lembrar que isso nós estamos falando com relação à parte da circulação. O salto, ele pode ser usado de uma maneira exagerada, causar alguns desconfortos na coluna, causar alguns problemas ortopédicos, mesmo não trazendo malefícios para as varizes. Olha, estamos ao vivo aqui com o Dr. Luiz Baldini, você pode participar também com a gente, tá bom? Angiologista, ele vai falar também, conversando com a gente sobre cirurgião, ele é cirurgião vascular, falando um pouquinho também, né, sobre os vasos. E você participa ao vivo com a gente, tem telefone. Alô, boa noite? Alô, boa noite. Boa noite. Quem está falando? É Cecília, aqui do Campestre. Oi, Cecília, tudo bem? Tudo. Então tá bom, pode fazer a pergunta pro doutor, fique à vontade. Então, eu queria perguntar pro doutor, que eu tenho um filho, ele é assim acima do peso, já com 30 e poucos anos. E ele faz sangria, que tem o sangue grosso.
E ele tem a parte do joelho para baixo, os pés, assim com a pele como se fosse tingida. Puxa vida. Eu queria saber se é em consequência disso. E também fuma. Muito bem, Cília. Na realidade, o sangue grosso, a gente entende que o sangue grosso seja uma situação que muitas vezes até de origem genética, onde as pessoas acabam tendo uma quantidade maior dos elementos de algumas células dentro do sangue. Por isso que muitas vezes é utilizado o que você chamou como sangria. Isso pode sim alterar a nutrição da pele. Uma vez que o sangue está mais grosso, a gente entende que o sangue fica um pouco mais com dificuldade para chegar nos tecidos, causando algumas manchas, causando algumas alterações na pele. Em algumas situações, às vezes a pessoa não tem varizes, o que a gente chama de varizes externas, mas ela já tem algum quadro de varizes nos vasos internos da pele. A gente não utiliza esse termo na parte médica, de varizes internas, mas de uma certa maneira é uma forma da população entender quando os sintomas das varizes estão presentes, mesmo olhando para as pernas e não identificando as varizes. Agora, ela falou uma coisa, é interessante a gente saber também, a questão do tabaco, né? O tabagismo, ele pode prejudicar anticoncepcional também? Queria que o senhor completasse. São, assim, nós temos dois tipos de vasos no nosso organismo, tanto as artérias como as veias. De uma maneira geral, as artérias levam sangue para nutrir os tecidos e as veias retiram o sangue dos tecidos. Certo. As varizes são causadas por doenças nas veias. Elas podem, em alguns estudos mostram que elas podem ser assim, danificadas por conta do hábito de tabagismo. Mas é mais certo que o hábito de tabagismo venha danificar as artérias. Nós entendemos isso na cirurgia vascular como algo alarmante. Porque aquela pessoa que tem o hábito de tabagismo, ela pode ter suas artérias com o tempo estando em processo de entupimento, que seria o termo que a gente costuma utilizar no consultório. Consequentemente, as gangrenas, as amputações, aquela alteração de cor que muitas vezes aparece no inverno por conta do frio, tudo isso pode ser decorrente de uma doença arterial que vem do hábito de tabagismo. Então, no caso especificamente do cigarro, seja por conta das veias, seja por conta das artérias, ele sempre vai danificar. No caso do anticoncepcional, o anticoncepcional nós temos que lembrar que é uma modalidade de hormônio, que é o que faz a gente lembrar por que as mulheres têm mais varizes que os homens. Certo. Porque, naturalmente, as mulheres possuem alguns hormônios em maior quantidade que o sexo masculino. E isso favorece o desenvolvimento dessas varizes. Ora, se é dessa maneira, se naturalmente esses hormônios já favorecem, se tiver a ingestão externa, no caso do uso do anticoncepcional, o aparecimento de vasinhos, de varizes, vai acabar aumentando. O que a gente sempre pede para que essa mulher, essa pessoa que consiga perceber o aparecimento de vasinhos e necessita do uso do anticoncepcional, que converse muito bem com o seu ginecologista, que aborde junto com o seu parceiro, durante um planejamento familiar, quais seriam as melhores modalidades de planejamento familiar. E existem várias, além do anticoncepcional oral. O senhor falou do vasinho, é uma pergunta da Carla aqui do Jardim Ipanema, uma dúvida minha também. Os vasinhos que aparecem, vasinhos, né? Vasinho a gente pensa em algo bonito, mas não é. Os vasinhos que aparecem na perna, é logo assim, já vai se transformar em varizes? É o início de que vai se transformar em varizes, isso ou não? São coisas diferentes. Na verdade, esses vasinhos nada mais são do que pequenos vasos, pequenas veias, que estão doentes e que têm varizes nelas. Ou seja, nós chamamos de varizes, na verdade, toda e qualquer veia que esteja doente. O que muda é o diâmetro, o calibre dessa veia. Então, por exemplo, aqueles vasos fininhos que parecem teias de aranha, geralmente rosáceos ou mesmo azulados, que aparecem na superfície, principalmente das coxas, são varizes, porém são varizes de veias muito fininhas que ficam na pele. Por isso que a gente percebe que elas são superficiais. Já aquelas veias mais grossas que ficam no tecido gorduroso, quando elas estão alteradas, dilatadas, tortuosas, elas também são varizes, porém são veias que naturalmente já têm um calibre um pouco maior. Isso pode acontecer até com veias mais profundas, que a gente não enxerga porque elas passam dentro dos músculos, que também podem ficar varicosas. Bastante dor, principalmente dor e inchaço. E já os vasinhos também é dor ou um certo cansaço nas pernas? Muitas vezes os vasinhos, as queixas mais frequentes são de queimação no local, principalmente na época do período menstrual. Olha, estamos no quadro Saúde, agora oferecimento do Hospital Furcedores e Cana, aqui de Piracicaba. Estamos tendo uma aula aqui, né, com o Dr. Luiz Baldini. Você pode participar, viu? 2534-1234, você liga e faz sua pergunta ao vivo. Agora, esses vasinhos, doutor, eu reparo que algumas pessoas, eu tenho alguns vasinhos aqui também no nariz. É a mesma coisa? Sim, são os mesmos tipos de vasos, às vezes causados por outras situações.
nós damos o nome desses vasinhos, em medicina, como telangiectasias. Elas podem aparecer do lado do nariz, sim. elas podem até aparecer no tórax, e elas podem, com mais frequência, aparecer nas pernas. Geralmente tem a ver com um tipo de pele, com uma questão genética, com uma questão hormonal, que predispõe um indivíduo ou outro a ter uma maior quantidade de vasinhos. É muito frequente as mulheres procurarem por conta das rosáceas, ou mesmo daquelas manchas avermelhadas que aparecem nessa região malar, na região da face. E ele é retirado, é isso? Sim, eles podem ser tratados, existe um tratamento dermatológico, estético, muitas vezes à base de laser, mas todo o tratamento estético, a gente sempre tem que... tem que respeitar muito a questão da natureza. Nós não fomos feitos para sermos tão invadidos como atualmente estamos sendo. Então, assim, quando vem a questão estética, é muito importante ter consciência dos riscos. Correto. Que, às vezes, um advento estético pode trazer mais malefício do que benefício. Então, tem que pesar bastante. Tem tipos de pele, conversar muito bem com o dermatologista ou com o cirurgião plástico, para aí sim, sabendo dos riscos, saber se vale a pena ou não enfrentá-los. Perfeito. Vamos falar então de cirurgia. Quando é a hora de partir para uma cirurgia? Porque as mulheres, elas tentam, né? E colocam a meia calça para tentar disfarçar o quanto pode, mas tem uma hora que não tem mais como disfarçar. E muitas vezes até por conta das dores, do cansaço, queimação, tem que partir para a cirurgia. Quando é o momento de partir para a cirurgia, doutor? Basicamente, o aparecimento desses vasinhos mais finos nas mulheres já serve de alerta para procurar um médico vascular, onde aí sim a gente vai conseguir caracterizar se é uma coisa inicial, uma coisa mais benigna ou que já merece um pouco mais atenção com a necessidade de exames. Esses vasinhos mais superficiais são tratados apenas do ponto de vista estético. Raramente eles causam desconforto que motivam o tratamento. Agora, outros vasos um pouco mais calibrosos, principalmente aqueles que formam tortuosidades, irregularidades, algumas lombadas na pele, esses geralmente, além da queixa estética, também trazem o que a gente chama de queixa funcional, ou seja, causam dor, queimação, inchaço, trazem prejuízos para a pessoa. Esses vasos, na maioria das vezes, acabam sendo tratados com cirurgia. Então, o primeiro tratamento acaba sendo o tratamento clínico, com meio elástico, com medicações, para que a gente possa perceber o quanto que isso está grave no indivíduo. Mas, geralmente, esses indivíduos acabam indo para um tratamento cirúrgico. E o tratamento cirúrgico, nesse caso, acaba sendo para esses vasos mais superficiais, principalmente do joelho para baixo, pequenas incisões, em torno de 2 milímetros, nas quais nós retiramos a veia com uma agulha de crochê. As veias mais profundas, intermediárias, como as veias safenas e outras veias perfurantes que nós chamamos, podem ser tratados com algumas técnicas mais modernas, como, por exemplo, a radiofrequência, que já foi tema de nossa outra visita aqui, ou mesmo da cirurgia convencional de flebextração, onde existe a retirada da veia através de 2 orifícios. A cirurgia ainda é muito praticada no caso das varizes dos membros inferiores. Estamos ao vivo aqui, você vai poder participar com a gente, esclarecendo as suas dúvidas. É o quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? Anitta. Anitta? Sim. Qual o seu bairro, Anitta? Jardim Elite. Jardim Elite. Pode fazer sua pergunta, fique à vontade. Então, eu tenho umas dores na perna e inchaço. Já faz 4 meses. Não tenho o que faça acalmar essa dor e vermelho. Então, eu não sei o que poderia fazer, já fui internado, tomei antibiótico. O que seria isso daí? Um médico fala que é aquela coisa boluda lá, outro fala não sei o quê. Então, eu não sei o que poderia ser isso daqui que eu tenho. Certamente ela vai precisar passar, pelo que ela descreveu, por uma avaliação de um médico vascular. A gente sempre reforça que, não necessariamente, a presença de um inchaço nas pernas significa que o problema seja vascular. Outras doenças, como alterações de tireoide, problemas do fígado, problemas nos rins e, às vezes, até problemas no coração, causam inchaço nas pernas. Então, é importante passar pelo clínico geral, mas, especificamente no caso dela, ela explica muito bem algumas alterações compatíveis com doença de circulação. Correto. Uma coisa interessante que ela deve notar é se quando ela acorda pela manhã, as pernas estão desinchadas, porque geralmente a doença venosa, a doença vascular das veias, tende a causar um inchaço mais no final do dia. À medida que a pessoa fica em repouso com os membros elevados, isso acaba drenando a circulação, reduzindo o inchaço. E isso para o médico, quando da visita médica, é uma informação fundamental, porque pode dar indícios que se trata de uma doença venosa. Outra coisa importante é saber se as 2 pernas incham. Porque, normalmente, doenças que causam inchaço apenas de uma perna, e principalmente se ocorrerem de uma forma abrupta, podem corresponder a casos até mesmo de trombose, que seria um entupimento da circulação dessas veias. A minha sugestão, especificamente no caso dela,
é que, primeiro, como já faz 4 meses, que ela converse com o clínico geral, faça toda uma avaliação inicial, uma triagem que nós chamamos para esse tipo de inchaço, e que peça, certamente ele vai indicá-la um médico vascular, para que aí a gente consiga, além do exame físico, trabalhar em alguns exames complementares e descobrir o que está acontecendo. Perfeito. Estamos ao vivo, você pode fazer sua pergunta, 2534-1234, você participa, pode fazer a pergunta, Dr. Luiz Baldini, e vai responder para você, tá bom? 2534-1234, pergunta com a Mônica. Pergunta da Cristiane, lá do Jardim Alvorada. Ela pede para o senhor se tem algum tipo de exercício que seja indicado aí, no caso, para evitar as varizes nas pernas ou até mesmo para minimizar a questão. Com certeza. Todos os exercícios aeróbicos, exercícios de atividades físicas que movimentam a panturrilha são muito bem vistos. Uma coisa muito interessante nessa questão, Mônica, é que a maioria desses pacientes já procuraram um médico e já sabem da necessidade do uso da famosa meia elástica. E é algo paradoxal, porque o que acontece? A meia ela é difícil de ser utilizada, principalmente no verão, que é quando as varizes, por conta do calor, ficam mais dilatadas e ficam com sintomas exacerbados. Ou seja, quando você mais precisa da meia elástica é quando é mais difícil de utilizá-la. E mais ainda, essa meia, ela atua numa outra parte que a atividade física não atua. Ou seja, a meia, ela direciona, ela fecha essas varizes, fazendo com que o sangue tenha que ser direcionado por vias normais de escoamento. Ou seja, se a pessoa tiver o cuidado de, além da atividade física, estar usando a meia, ela vai potencializar o tratamento dessas varizes. Resumindo, para quem tem varizes, já passou pelo médico e tem a indicação da meia elástica, além da atividade física, seja bicicleta, seja caminhada ou mesmo uma corrida, é importante que realize essa caminhada durante o uso da meia elástica. Para complementar, à medida que a gente usa a meia, muitas pessoas apresentam dificuldade em utilizar essa meia. Se a gente lembrar que essa meia nada mais é de alguma coisa externa apertando a perna, rapidamente, por analogia, nós vamos perceber que quando nós estamos numa piscina caminhando, a mesma coisa acontece com a água nas pernas. Com a água nas pernas, exatamente. Então, se nós fizéssemos caminhadas dentro dessa piscina, na altura mais ou menos da região do umbigo, é como se estivéssemos estimulando o uso da meia medicinal. Algumas pessoas não toleram a meia. Então, atividades na piscina, como hidroginástica, caminhadas, além de exercitarem a musculatura, também tem essa função de compressão externa. E é aí, na época do verão, uma ótima dica. É um exemplo da minha mãe, porque para colocar ela precisava utilizar a meia, já chegou até a estourar no banho a varize dela, um susto muito grande, e ela precisava colocar a meia, como tinha as pernas muito inchadas, era uma dificuldade muito grande para conseguir colocar essa meia, e o que resolveu foi a hidroginástica, que ela é uma opção interessantíssima. Ela faz e melhorou muito. Melhorou muito. Agora, doutor, e alguns trabalhos assim que a gente tem que obrigado a ficar de pé muito tempo sentado, né? Essa rotina também diária pode ocasionar o surgimento de varizes também. Principalmente naquele indivíduo que geneticamente já está predisposto, ou seja, a pessoa já tem uma tendência da sua natureza a desenvolver varizes. Então, se essa mesma pessoa fosse colocada em 2 ambientes diferentes, um naquele em que ela fica muito tempo em pé, não faz atividade física, fuma, usa hormônio, ou seja, exposta a todos os fatores de risco, certamente essa pessoa vai desenvolver mais varizes do que aquela que tem uma vida mais saudável, não fuma, tem atividade física e, obviamente, consegue se movimentar. Essa nossa postura, nesse momento, é extremamente ruim para as varizes. Mas a postura de você se movimentar, mais uma vez lembrando que você utiliza o bombeamento, né, já consegue resolver. Isso é interessante de notar nas orientações mais recentes que nós temos observado nas viagens de aviões prolongadas. Então, não só essa questão de ficar muito tempo parado, 12 horas, mas algumas 18 horas. profissões e em algumas situações, a meia elástica tem indicação absoluta. Então, para profissionais que ficam muito tempo parados no mesmo local, a meia medicinal consegue aliviar essa pressão venosa que fica na perna. Nessas viagens de avião, o uso da meia, alguns exercícios que venham movimentar a perna, a hidratação para que o sangue não fique mais grosso, tudo isso também favorece a proteção da nossa circulação. Agora, doutor, só para finalizar, a cirurgia hoje, ela tem algum risco, né? A cirurgia de retirada de varizes tem algum risco? A questão da anestesia, e quem fez a cirurgia pode vir ter novamente a varizes ou não? O que a gente tem hoje como princípio para qualquer modalidade cirúrgica, não especificamente para a cirurgia de varizes, é a gente determinar muito bem o risco do paciente.
é conversar e abertamente deixar claro para ele que nós na medicina, os médicos, os aparelhos, toda essa estrutura não consegue garantir 100% de segurança. Então o que a gente faz é estimar os riscos. Para isso são feitos exames, examina-se o doente, são feitos exames complementares, muitas vezes o próprio cardiologista tem que avaliar, para que a gente consiga estabelecer qual é o risco para aquele procedimento. Porque por outro lado, do outro lado da balança, os procedimentos de cirurgia de varizes são, na sua grande parte, muito seguros. Mesmo a anestesia que é aplicada, que por muito tempo foi grande temor da população, atualmente, com a inovação dos remédios, com toda a estrutura que tem domiciliar, e isso a cidade de Piracicaba hoje pode se sentir muito segura, porque todos os hospitais estão capacitados, existe uma estrutura acima do que a gente vê em municípios até mesmo maiores do que Piracicaba. Ou seja, existe estrutura para promover essa segurança para o paciente. Então esse risco, na verdade, ele sempre vai existir. O que a gente tem que fazer é descobrir o tamanho dele. Você me fez uma outra pergunta com relação... A questão, então, da anestesia, se pode voltar. E se pode voltar? Pode voltar? Olha, depois da cirurgia. Infelizmente, quando a gente entende que a doença é genética, não é que a veia volta. Outras podem aparecer, assim como aquelas um dia apareceram. Ou seja, se você hoje, por exemplo, tem varizes e faz uma cirurgia, por mais completa que seja a sua cirurgia, até mesmo por uma questão genética, pode ser que daqui 5, 10, 15 anos você tenha outras varizes. O importante não é quantas vezes operou, o importante não é a idade com quem tem as varizes e nem a quantidade de varizes. O importante é, assim que perceber a presença de varizes ou vasinhos na perna, procurar o médico vascular. Você já vai estar ajudando muito a sua saúde. Perfeito. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Esclarecedor. É uma aula, hein? Obrigado. É uma aula aí, ajudando o público de Piracicaba. Muito obrigada, doutor. Mais uma vez. Muito obrigado. Mesmo. Vocês acompanharam, então, o quadro Saúde, agora oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba.